Juntos para que muitos creem. Nessa semana estamos pensando sobre a seguinte pergunta: por que precisamos uns dos outros? Nesse 7º dia, porque cada um depende de alguns para ser frutífero. Somos um povo diferente, um povo especial, e à primeira vista essa declaração pode ser considerada pedante, arrogante e até discriminatória, mas não é. A Bíblia Sagrada, que aceitamos e adotamos como a palavra de Deus revelada aos homens, ratifica esta afirmação. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele nos diz: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Diante dessas declarações lindas e maravilhosas, podemos cair no erro de sentir algum tipo de orgulho e vaidade. E isso, infelizmente, é mais comum do que gostaríamos de admitir. Mas quando nós encaramos a perspectiva bíblica, através do apóstolo Paulo, do profeta Isaías, que nos ensina que somos vasos de barro, a nossa bola murcha um pouquinho, podemos assim dizer. O fato é que somos um povo especial, alvo do amor de Deus, expresso pela maior e mais importante ação, obra solidária de todos os tempos, a crucificação no Calvário de um certo galileu chamado Jesus de Nazaré. A questão é que a palavra de Deus nos ensina que somos vasos nas mãos de Deus, e isso nos coloca no nosso devido lugar. Que lugar é esse? Receptáculos ou canais. Canais de misericórdia, canais de graça, canais do poder de Deus. O poder de Deus que se revela através da unção do Espírito Santo, manifestada em ação através dos dons espirituais. Como igreja local, nós devemos considerar essa manifestação dos dons espirituais como sendo a unção de um sobre muitos, para abençoar todos. Eu quero voltar para a nossa argumentação inicial, quando chamamos a atenção sobre um pouquinho de orgulho e vaidade que pode, de vez em quando, nos assaltar. Nós nunca podemos esquecer que dependemos da dispensação do Espírito Santo, mas também dependemos uns dos outros. Isso caminha na mesma proporção. Para sermos canais de bênção, nós dependemos da dispensação do Espírito, mas dependemos também uns dos outros. Isso é diversidade. Ou seja, muitos trabalhando em perfeita sintonia com cada um. Alguns com esse dom, alguns com aquele dom, e assim sucessivamente. Exatamente como o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 7. E cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Essa característica da multiforme sabedoria, descrita pelo apóstolo Paulo, existe para que o povo de Deus exercite a interdependência tão saudável para o perfeito funcionamento de toda a junta reunida por Deus em um só lugar. Meus amados, o exercício prático, a ação de cada dom, independente de qual seja, porque todos são igualmente importantes, reside em igual intensidade no alto fator de crescimento e amadurecimento espiritual. Crescimento e amadurecimento que flui natural e espontaneamente em relação à interdependência que exercitamos em relação ao nosso irmão. Família, conexão. A interdependência que gera em nós a consciência de que praticamente
não somos nada sem o outro, pois é do outro que vem o complemento que me falta para apresentar-me diante de Deus íntegro, como Ele mesmo requereu do patriarca Abraão, quando separou um para dele gerar muitos outros. Diferentes, sim, mas especiais, separados e santos. Que o Espírito nos conduza a essa verdade.